aí, viajantes, tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Então, aperta os cintos, porque hoje nós temos aqui na nossa cabine essa mulher extraordinária, comunicativa, ela chega chegando, ela é um arraso. Seja bem-vinda, Rita, que prazer ter você aqui com a gente. Paulo, o prazer é todo meu. Assim, eu primeiro acho lindo o nome, né? Viagem no propósito, já me faz pensar milhares de coisas. E fora você, com esse olhar marcante, com esse sorrisão. Então, pra mim que sou psicóloga, avalio o corpus, já é super atraente estar nesse lugar aqui, olhando pra você. Ai, que bom. Gente, essa Rita, vou contar uma coisa pra vocês. Ela participou do nosso movimento em casa, né? Do nosso churrasco. E aí, ela entrou, assim, a palestra dela foi à tarde, dela entrou já, gente, então eu... E começou a descrever todo mundo falou, gente, que pessoa é essa? Então, ela não é só uma psicóloga, né? Eu queria, Rita, que antes de você começar a fazer sua avaliação sobre a minha pessoa, que eu sei que você já tá aí só piscando aí, pegando os códigos, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua formação, dessa habilidade incrível que você tem, né? Que é a sua profissão e que você desenvolve aí com tanta maestria. Você sabe que foi um chamado também, né, Paula? Tem coisas que eu acredito que eu aprendi na faculdade, tem habilidades que eu fui ganhando com a vida, né? Uau. E uma das habilidades que eu ganhei com a vida foi a habilidade de observar. A minha mãe teve 5 AVCs. Nossa. Sim, então, e eu já perdi ela faz 2 anos, né? Mas o que me gerou uma habilidade altíssima de observar todos os sinais. Porque o medo de perdê-la, o medo de não conseguir socorrê-la, fazia com que eu ficasse vidrada em cada movimento. Então, hoje eu tenho uma habilidade muito grande de perceber muitas coisas ao mesmo tempo. É como se fosse um radar mesmo ligado, eu vou escaneando. E na psicologia, a gente aprende que a escuta ela é o principal elemento, né? Então, uma das coisas que eu também observo é a alteração no tom de voz. Principalmente as pausas. As pausas e o intervalo, né, que a gente chama entre uma fala e outra. Esse silêncio, ele grita. Ele grita. Para nós que somos psicólogos, nós sabemos que esse intervalo, essa pausa, esse silêncio está comunicando muito mais do que todo o empilhamento de palavra que um paciente possa falar. Uau. Então, tanto na escuta, então, os nossos ouvidos, né? Eu falo que eu sou uma escutadora. A psicóloga é uma escutadora, né? A gente fica sentado ali. Acho que a coisa mais difícil hoje na sociedade que a gente tem é alguém parar para te ouvir de verdade. Com certeza, Genuinamente. Então, e eu vim aqui ouvindo uma música, né, que falava sobre a medicina, né? Nós somos a medicina é o amor. Então, quando Uau. você para escutar, o paciente se cura porque ele, naquele momento, tem alguém que está olhando verdadeiramente para ele. Coisa rara hoje É em dia. muito raro, é muito raro. Então, eu amo a arte, né? De ser psicóloga, de escutar, de observar. E fui ganhando aí um presente que eu ganhei em 2019. Quando eu conheci o Pablo, inclusive, eu saí do movimento que eu tava, né? Eu era comercial, trabalhava com treinamento. E eu dei uma pausa na minha vida e falei, vou mudar de carreira. E vou pra Tailândia. E aí veio a pandemia. E eu falei, não vou pra Tailândia. Eu acredito. Você saiu do trabalho para ir pra Tailândia e entrou a pandemia? Entrou a pandemia. Eu não sei o que é mais triste, a gente perder uma Tailândia ou perder uma Israel, porque aconteceu também O comigo. Israel, olha, que loucura. É terrível. Terrível. Mas você sabe que foi muito interessante, porque eu troquei esse custo da viagem, né, o investimento que eu ia fazer para a viagem, por um curso do Érico Rocha, sobre lançamentos. Então, já que todo mundo ia ficar em casa, vamos estudar, né? E fui estudar lançamento. E fiquei 3 meses estudando o Érico Rocha, quase pirei, porque você começa a estudar tráfego, e é uma questão, de uma série de implementos de detalhes, né? E você tem que estar num nível de operação ali que você consegue dar conta de tudo aquilo. E eu sou muito cabeçuda, eu adoro estudar. Mas, de fato, ali eu buguei. Porque eu falei, cara, legal, esse é todo o processo. Mas eu vou falar o quê, Paula? O que eu vou falar para as pessoas? Então, até então, eu nunca tinha sido psicóloga clínica. O negócio era empresa, era recrutamento e seleção, era treinamento. E eu tinha repertório, mas eu não sentia de falar. E aí, um vizinho me apresentou o Pablo. E aí, tudo mudou. Tudo mudou. Caramba. Porque daí eu comecei a entender por que eu tinha que falar, não o quê. Nossa. Olha a loucura. Por quê? Aí, menina, foi Começou uma a fazer jornada. sentido. Foi uma jornada com o Pablo ali. Escutando ele às 4h59, levantei 2 pelotões, né, de 40 pessoas. Ali eu comecei a entender a importância de obedecer, da obediência. Como psicólogo, a gente sabe que o paciente, quando ele vem para um processo de sessão, a gente se torna o ego auxiliar.
O que é esse ego auxiliar? Nós temos fragilidades, né, Paula? Então, às Uhum. vezes, a gente dá um comando para nós mesmos e nós não conseguimos executar. Mas quando alguém te dá um comando, você executa. Uhum. Pode ver, se você tem um compromisso com alguém, você vai chegar naquele compromisso. Mas se você marca de ir na academia, que é um compromisso seu com você mesma, você fura. Fala Deus. O psicólogo, então, ele entra nesse processo de ego auxiliar. O seu compromisso não é mais só com você. O seu Uhum. compromisso é comigo. Porque semana que vem eu vou te ver, você prometeu que ia Uhum. fazer tal coisa, E vamos se ver se não você fizer? fez. Né? Uhum. Porque aquilo que a gente não gerencia, né, que a gente não cobra, a pessoa Uhum. não evolui. Porque ninguém está te pedindo feedback. É verdade. Então, ali com o Pablo, eu comecei primeiro que eu tenho um problema enorme de obedecer, né? A gente que tem uma certa autonomia, uma certa autoridade, a gente não escuta qualquer pessoa. Então, o Uhum. Pablo, ele tem uma imagem muito forte. Então, isso foi a primeira coisa que, opa, esse cara eu escuto. Porque ele grita, ele bate na mesa, ele te Adoro, levanta. autêntico. Força, É, força. Então, nós que somos mulheres fortes, nós não vamos submeter a uma escuta fraca. E eu acho que verdade. uma das coisas que mais faz o paciente vir até mim é essa autoridade de disciplina. Aham, é porque aquela coisa de, ai, muito mansinha, coisinha Ah, doce, realmente, né? Faz com que até você não se sinta cuidado. dominado, né? Exatamente. Percebido. O que eu percebo? Quando o paciente, eu corrijo ele, realmente eu sou firme, porque não é agredir nem machucar. É de fato ser firme, ser coerente, dizer para ele aquilo que ninguém está dizendo. Ele Uhum. precisa escutar, que vai doer, que vai machucar, porque ele não quer olhar, mas que ele precisa ver. Isso é o verdadeiro amor. Porque a gente Uhum. acha que amor é nananana, não é, tá? O Uhum. amor também é. Então, um dos acordos que eu faço, eu falo, ó, eu vou te pôr no colo e a gente vai chorar o que tiver que chorar, mas depois levanta e enxuga essas lágrimas e eu preciso do adulto aqui pra gente corrigir a cena. É porque a nossa Uhum. vida são cenas, então tem que corrigir a cena. Doeu, doeu, machucou, machucou, tem que chorar, tem que chorar, tem que limpar. Você tem todo o direito de Uhum. sentir a dor. Mas depois, vamos levantar, meu amigo, e corrigir essa vida, porque não vai adiantar ficar chorando, É isso aí. né? Então, e esse lugar de levantar o paciente e dizer, epa, 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 vamos corrigir, chega, ó, já chega, já deu, Uhum. bora pra vida, né? Então, isso é uma das coisas que mais atrai. E eles falam assim, nossa, hoje você chicoteou. Nossa, hoje foi gostoso. Eu falei, vocês gostam de apanhar, né? Eles gosta. Porque é com amor, tá? Aham. É, a gente faz, mas faz com respeito. Então, Uhum. toda vez que a gente traz o paciente para essa luz, ilumina ele, foi como o Pablo me ensinou. Então, o Uhum. Pablo, ele não é mil amores, não. Ele Uhum. dá as chicotadas e todo mundo se sente o quê? Uhum. Amado, protegido, bem conduzido. É. Então, a minha linha terapêutica foi muito modelada por esse comportamento mais racional, mais lógico, sem perder, né, o carinho, mas trazendo as pessoas para um lugar de consciência e transformação, né? Uhum. A gente fala assim, ó, a escuta não muda. Você ficar falando não muda. Você refletir sobre o que deu errado não muda. É o que você faz com a escuta, é o que você faz com aquilo que você refletiu. Então, eu falo, o processo terapêutico é mudança de comportamento. Uhum. Eu vou te ouvir, você vai se ouvir. Mas agora a gente precisa fazer o quê? Mudar. A gente está construindo uma história. E eu vou te dizer, tem hora que eu falo para o paciente, você não cansou de contar essa história? Você já contou essa história. Já falou ela Puts. 1, 2, 3, 10 vezes. Eu tenho paciência para escutar, mas é chato. Cadê a novidade da sua vida? Cadê a mudança? Sabe por que as Caramba. pessoas estão indo embora? Porque sua história não muda. O seu personagem não muda. Você está sempre na vitimização ou sempre no agressor. Uhum. Pô, a vida é um teatro, cara. Muda a máscara. A gente não Uhum. gosta de assistir um filme que é a mesma batida. Você não escuta uma música que tem a mesma batida. Pô, a gente gosta de oscilação. Com certeza. É necessário oscilar. E às vezes a Uhum. gente fica preso. Por isso que a leitura corporal, eu identifico qual é a máscara que você se prendeu. Você se Uhum. prendeu a uma máscara. São 5, mas no baile você se aparece com uma máscara. O baile inteiro só tem uma. Não! Tem 5, nega. Agora troca. Ó, agora é aquela outra. Ó, Uhum. agora é essa daqui. Aí Uhum. a vida fica mais divertida. Uhum. Então a gente fala de mentalidade fixa, que o Pablo vai falar de mentalidade fixa, né? Aham. Eu vou falar de encouraçamento. Encoraçamento? Isso. O que é Aham. uma couraça? É como se fosse cintas. Então a Uhum. gente tem uma couraça ocular, uma couraça mandibular, a gente Uhum. tem uma couraça na altura dos ombros, na parte do abdômen, área sexual e nas pernas. Então essas couraças são energia estagnada que muda o formato do seu corpo, ou modela o formato do seu corpo. Uhum. Rita, então quer dizer que se eu fizer terapia, o meu corpo pode mudar? Paula, ele tem que mudar. Jura? Juro, Que isso? juro.
Que surreal. Porque o seu corpo conta a sua história. E se você tá contando a mesma história, o seu corpo fica da Gente, mesma eu fiz forma. 9 anos de terapia. Será que foi terapia? Cadê essa transformação? Não, na verdade, eu era menina, né? E eu venho de uma família muito rígida. Meus pais eram muito bravos e tal. E tudo era terapia. Eu fiz terapia até com o bispo da cidade. Gente. Nossa, loucura, né? Pelo amor de Deus, né? E, enfim. E aí eu lembro assim da minha mãe falar assim: não, você vai lá pra terapia, você conversa lá. Então, assim, como eu não tinha o diálogo dentro da minha casa, a terapia era uma fuga, né? Sim. Você vai lá, você resolve lá na terapia. E não imagina, mas também nós estamos falando de uma época, né? Nossa, você teve acesso a uma coisa que ninguém tinha. E assim, e também de uma estrutura também dessa psicologia que o que você fala hoje é uma coisa mais recente. Naquela época não se falava sobre isso, né? Então não era tão moderno. Porque hoje, quando a gente escuta você falar, né? Quando você fez a avaliação de todo mundo lá no churrasco que a gente tava, a gente entende que a psicologia transcendeu, né? Aquilo que ela tinha lá atrás, né? Então, tá muito mais moderna, muito mais atual, né? Com ferramentas aí que a gente não tinha antigamente, né? Paula, eu costumo dizer assim, né? É a linguagem que mudou, porque se você for ver, acho que dos Vedas, né? Antes de Cristo, os Vedas já falavam sobre as couraças, né? Uhum, Sobre as posturas. Jesus Cristo veio e falou sobre a mesma coisa, mentalidade fixa, né? uhum, Sobre a renovação através da renovação da sua mente, o corpo de uhum. Cristo. É muito forte a ideia do corpo de Cristo. Ninguém entende o que é esse corpo crístico. Se você vai numa igreja católica, eu vou falar que é de várias religiões, né? Porque Uhum, Deus transcende uma religião. uhum, Mas vamos ver isso em todas elas. Quando você vai numa igreja católica, quando você está lá no púlpito do padre, existe um círculo com 4 partes separadas. E ali uhum. tem um Corpo. código que vai te levar para a Bíblia, que vai dizer exatamente, a primeira parte vai falar sobre o quê? Uhum, Do corpo de Cristo, tá? uhum. Então ele vai falar a primeira coisa dos olhos, dos dentes, do cabelo, da unha, da pele. A gente encontra, a gente sabe quem tá, né, com essa energia crística só de olhar para ele. O olho brilha, o sorriso existe, porque essa aqui é uma musculatura mandibular. Você consegue, tem gente que não consegue sorrir, Paula. Ela Meu sorri assim, ó. Deus. E às vezes só aparece essa parte ou só aparece a parte de baixo. E tem gente que não consegue. Você vê que ela sorri, mas trava. Olha só, ficou tão controladora que a musculatura ela não distende o suficiente para ela conseguir sorrir, né? Caramba. Os olhos, eles não brilham. Então tem gente que é controladora também demais. Existe uma bolsa aqui no olho que forma de tanto que ela tenta controlar a vida. Ah. E aí existem olhos também que você olha para a pessoa, você nunca consegue entender que ela tá olhando para você, aquele olho Aham. que foge de E não você. fica. Medo, ele não consegue conectar. Aham. A gente fala, ele não conecta. Então, olha só, como a gente sabe que Cristo habita ali? Uhum. Só de você olhar, primeiro, a perspectiva ocular. Aqui fala sobre a percepção do mundo, a forma como você enxerga o mundo. Nossa. Foi formatada Uhum. através da aprendizagem dentro do lar, né? Porque a gente vai ali crescendo até os 7 anos de idade, a nossa coluna vertebral, que a gente vai falar que é a escada, né? Acho que tem uma passagem bíblica que vai falar sobre essa escada, e essa escada é a coluna vertebral, que a gente vai mielinizando ela, né? Ganhando habilidades físicas, motoras, psíquicas. Conforme a gente vai ganhando essas habilidades, a gente vai criando traumas mesmo, que são memórias de longo prazo. Aprender é uma memória de longo prazo. Aprender é um trauma, você acredita? Acredito. Então, quando a gente encouraça, é porque a gente teve um trauma. E naquele momento que você teve aquele trauma, a dor foi tão profunda que o seu corpo vai se modelar para impedir que aquilo aconteça novamente. E aí, olha que legal. Essa dor que te causou um problema também te traz um recurso. A Uau. pessoa, vamos supor ali, ó, que teve um trauma na fase que a gente chama de fase anal ou a fase masoquista, que é saindo do desfraude, aprendendo a controlar o esfíncter, o xixi e o cocô, onde a coluna vertebral está mielinizando aqui mais na parte, né, da nossa coluna aqui embaixo, perto do nosso cóccix. Quando chega ali, nessa região, o que acontece? A gente sofre um trauma. O que é um trauma? A mãe gritou porque a criança defecou, urinou e não foi fazendo periquinho, tá? Ou ela teve um escape na escola e todo mundo deu risada, ou ela mijava muito na cama. Então, todas as pessoas que tiveram essa dificuldade de controlar o esfíncter,
né? Ou tiveram pais muito moralistas, gritando demais, xingando Uhum. demais. Pode ver que todo pai agressivo, a criança faz xixi na cama. Nossa. Toda criança que faz xixi na cama, Desculpa. não tem problema, de forma constante, Uhum. você pode ter certeza que os pais são agressivos. O que que é essa agressão? Às vezes o pai bate, pode ser uma agressão física, mas muito mais, às vezes, a psicológica, Psicológica. de gritar, né? Então a criança ela vai tentando controlar, mas quando ela dorme, ela relaxa. E aquilo que ela tentou controlar o dia inteiro, vaza, tá? Uhum. Então, o que que vai acontecendo? Quando a gente passa por esse processo de trauma, essa criança, ela vai aprendendo a controlar tanto que ela começa a ter prazer nesse controle. E aí se torna uma pessoa realmente controladora. E aí ela pode ser controladora no trabalho, pode ser controladora nas emoções, em tudo na vida dela. Uhum. Qual que é o benefício? Se uma pessoa que é controladora tá numa área de controladoria numa empresa, olha que maravilha. Ela tá ali no lugar certo, na hora certa. O que que a gente fala? Ela tá descarregando de uma forma correta. Mas pensa uma pessoa de controladora numa área logística, né? Ok, mas e se naquele momento ela precisa gerar várias adaptações? Porque ela Uhum. precisa se adaptar ao volume de venda que muda constantemente. Ela vai ter dificuldade, ela vai querer fazer só o planejado, ela não vai querer fazer além do planejado. Uhum. E aquilo vai machucar ela, porque ela acha que, como ela está perdendo o controle, vai dar errado e ela vai fazer merda, literalmente. Ela não fala, ela fica mais calada para não falar merda, Merda. tá? Realmente é uma pessoa que tem mais dificuldade de defecar, porque ela segura mais. Então, são pessoas que Uhum. têm mais dificuldade de ir no banheiro. Ou quando acontece alguma coisa muito trágica, diarreia, tá? Porque Uhum. perde o controle totalmente. São muitos os perfis, né? Muito. E E eu só tô você. falando de um, hein? Não, é isso que eu ia falar. Você tá falando de um, a gente aqui começou a conversar. E eu queria entender, Rita, assim, é, esse sempre foi o seu trabalho? Você entende que isso é uma aptidão sua? Ou é aquilo que você falou? Não, eu entendo que também há um dom nisso, né? Mas você sempre atuou nessa área ou não? Olha que loucura, né? Como eu tava dizendo pra você. Eu conheci o Pablo e achei que ia falir. E de repente uma amiga, eu tava numa época apaixonadíssima. E aí uma amiga me trouxe essa, eu já tinha feito na faculdade, né, a cadeira de corporal que a gente chama de bioenergética, né, do Reich e do Lowen, mas eu não me lembrava disso, né? Eu era muito psicanalista ainda. Uhum, E aí ela me trouxe isso e eu entendi que era a linguagem perfeita. Lembra que o Pablo sempre fala? Você tem que ter alguma coisa que seja inovadora, sim. que seja surpreendente. Quando Uhum, eu vi aquele conhecimento, eu falei: é é isso. isso. É isso que eu preciso para atrair as pessoas. Rita, você trata as pessoas só com essa técnica? Não. Essa técnica exclusivamente eu faço para atrair as pessoas, né? Por quê? Porque Uhum, ela é atraente. Primeiro que você tira o psicólogo daquele lugar do escutador. Eu não deixo o uhum, paciente falar nada e eu digo tudo sobre ele. Bom, uhum. Não, tá aí, daqui a pouco ela vai fazer isso, tá bom? Você fica vendo aí que daqui a pouco ela vai falar tudo da pessoa. e isso é surpreendente, porque Aham, você cria um efeito que o Pablo faz, né? Contrassenso. Ele espera uhum. uma coisa e você oferece outra de Outra. forma surpreendente. Então, isso foi interessante. Só que eu venho de RH. O que eu fazia no RH? Seleção de pessoas. Desde a base até altos executivos, formação de Uhum. time, de Mas equipes. você não é de São Paulo. Sou de Guarulhos, Ah, entendi. E você tá aqui em Alphaville há família. quanto tempo? Há 5 meses. Olha que loucura. Eu saí de Guarulhos, fui morar fora do país, voltei e fui para Floripa. E aí fiquei um tempo em Floripa. Aí eu vim agradecer o Pablo só para ir pro raio da Austrália agora. Olha que loucura. Não, Eu, mas peraí. é, Você primeiro. Não, eu parei lá na Tailândia. a Tailândia foi Calma. quando eu conheci o Pablo. Tá. Que você entrou a pandemia, você ia pra Tailândia e por fim você ficou em casa e aí conheceu o Pablo. Pablo. Fiz tudo do Pablo, consumi tudo sem pagar nenhum real. É, tá. É, isso em 2019, tá bom. Aham. E daí você continuou em Guarulhos. Continuei em Não. Guarulhos. É, Aí tinha um chamado, Deus me falava muito, quando eu voltei de Londres para o Brasil, ele me falava muito que eu tinha que vender meu apartamento. Eu tá, falava, mas Londres, que momento entrou isso depois Londres, foi antes da de pandemia? Tailândia. Ah, entendi. Foi quando eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento. Eu atingi o maior resultado da empresa em 3 anos, coisas que as pessoas atingiam em 10. Eu fui comercial, então assim, adoro meta, Aham. determinação. E aí eu atingi um projeto de 3,5 milhões e eu achava, Paula, que o fato de eu ter sucesso, ou seja, atingir um bom resultado, faria meus pais me amarem mais. Inconscientemente. Levou muito Então tempo para você eu entender sempre estava isso. procurando. Fazer muito. Aham. Só que quando eu atingi aquele resultado, eu percebi que nada mudou.
Uhum. Que não era a quantidade de esforço que eu Uhum. fizesse ou ao resultado que eu atingisse que faria as pessoas me amar mais ou menos. Uhum. Então, naquele momento, em 3 anos, quando eu me esforcei demais, eu atingi o maior resultado e aquilo que eu acreditava que ia acontecer não aconteceu, em geral, eu entendi que era hora de parar. Entendi. Porque você falou já de vários lugares, a gente tá aqui Eu amo falando. viagem. E aí, é isso que eu ia falar. Nossa, gente, mas peraí, calma aí que eu vou pegar carona. Onde que você tá indo agora? É, Tá, e aí você foi pra Londres, passou um tempo lá. Opa, você pois passou é. um tempo lá? Passei 6 meses lá em Londres. Foi quando eu despersonifiquei, porque imagina assim, né? Uma mulher que cuida da mãe, da irmã, do marido, o telefone toca 24 horas, cuida de todas as coisas. Eu não existia. Eu não existia, literalmente eu não existia. A Uhum. minha vida era para as pessoas. E naquele momento que eu atingi aquele resultado, acendeu uma luz na minha cabeça. Uhum. E aí eu pedi a demissão, aí a minha chefe falou assim, Rita, a gente vai realizar seu sonho. Loucura, né? Aí eu falei, como assim, meu sonho? Ela falou, qual é o seu sonho? Eu falei, fazer um intercâmbio. Ela falou, quanto custa? Eu falei, acho que uns 80 mil. Ela falou, a gente vai te dar. Eu, oi? Oi? Nossa, gente. E por quê, Paula? Por conta de um raio de um treinamento da gratidão que eu fiz. Eu Caramba. comecei a perceber minha mente muito negativa, muito negativa. E aí eu fui Uhum. estudar a mente humana. E eu percebi das polaridades. E aí eu entendi que a gratidão é a única ferramenta que faz você sair desse polo de vibração mais baixa e atingir um polo de vibração mais alta. E Uhum. que por tendência nós somos negativos. Só que existe a tendência e o reforço. Então eu tendencialmente, como todo mundo, só que Uhum. minha família é muito negativa. Então, eu trazer esse negativismo para a vida. Isso traz medo, impede de uma série de fatores. E aí, eu comecei a fazer o ciclo da gratidão. E eu comecei a ser realmente muito grata, mudar o comportamento. Então, quando eu saí, naturalmente eles quiseram me retribuir por tudo aquilo que eu tinha feito, por tão grata que eu era. E aí, olha só. Aí eu fui lá, conversei com meu marido na época, eu era casada. Ele falou: não, vai, tá tudo bem. Aí eu fiz as contas, não era 80 mil. Eu falei: vou gastar muito mais. Eu falei: olha, eu agradeço, né? Mas não vai dar para eu ir. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é mais caro. Ela falou, fica tranquila, quanto é? Eu falei, 120. Ela falou, a gente vai te dar. E vai te Caramba. dar isso, e vai te garantir uma recolocação no seu retorno, enfim. Eu falei, nossa, Gente, que coisa, hein? Deus, né? É. Aí fui para essa viagem, Paula, cheia, uma mala cheia de euros, porque eu não sabia falar inglês nem nada, eu levei tudo em dinheiro. Chego lá na casa da minha tia, eu não saí de casa, fiquei um mês sem conseguir, eu despersonifiquei completamente. Eu não tomava banho sozinha, eu não me alimentava sozinha, eu não saía na esquina. Que isso? Porque meu telefone, eu não sabia mais quem eu não era mais esposa, eu não era mais filha, eu não era mais irmã, eu não era mais uma profissional, meu telefone não tocava mais. Minha vida, puf, é como se eu tivesse morrido. Aham. E aí eu não me reconhecia. Eu não sabia falar com ninguém, não falava o raio do inglês. E aí aquilo foi muito profundo. E aí minha tia foi e me deu um espelho pra eu pôr no quarto, e foi aquele espelho que me salvou, me tirou dali. Que Aí eu coisa. comecei a me olhar, aí eu comecei a ver que eu existia. Aí eu comecei a ver meu corpo, quanto eu tava. Aí começou minha relação com o corpo. Eu descobri que eu tinha um corpo e que ele estava inflamado, que eu estava machucando meu corpo. E ali eu comecei a emagrecer, a caminhar, a andar e a voltar para o mundo. Uhum. E a me reconhecer como mulher, como pessoa, como indivíduo, a ter vontades. Aí eu nem sabia o que fazer com o dinheiro, porque eu nunca aprendi a gastar, eu aprendi a fazer para dar para as pessoas. Uhum. E aí eu comecei a desfrutar da vida, que é aquilo que o Pablo tanto fala. Uhum. E aí fiquei 6 meses, quando eu retornei, acho que no meio dessa viagem, né, eu acabei me separando do meu marido, a gente se separou, enfim, a relação já não era boa, foi o que precisava, Uhum. a gente se separou. Aí eu voltei pro Brasil e com isso que Deus falava pra mim, que agora eu era do mundo e que eu não Uhum. podia mais ficar em Guarulhos. E a nossa separação foi por isso também, né, porque ele não Uhum. queria sair dali. E foi muito tranquilo. E aí eu fiquei 3 anos em Guarulhos ainda, você acredita? Não acredito. Você demorou pra tomar uma decisão. Eu tomei a decisão, só que eu não sabia pra onde ir. Aí foi quando eu fiz a pergunta pra Deus. Falei, Senhor, primeiro me mostra pra onde, depois eu vendo a casa e todas as coisas. Uhum. E eu fui parar numa viagem em Florianópolis, aleatória, no começo do ano. Falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Ele falou, você não me pediu? Aonde era? É aqui. Caramba. Isso foi em janeiro. Em março eu tava morando em Floripa. Aí fiquei 2 Caramba. anos em Florianópolis. E em Florianópolis, aí a gente fez uma comunidade, conheceu uma galera, tive uma igreja. E ali eu queria expandir a Teve igreja. uma É, igreja? igreja. Uma igreja. Você é pastora? Não. Mas Na você verdade, abriu uma uma comunidade. igreja? A gente tem uma comunidade, a gente chama de sociedade, né? Ai, como que chama? SEDA, Sociedade Espiritual Divina Ayahuasca. Então eu fui comungar ayahuasca porque minha irmã passou por um processo muito forte de drogas, né? Ela é muito Uhum. bonita, mas passou por esse momento de drogas,
por conta de uma questão emocional. E como psicóloga e terapeuta, a gente percebia que toda a psiquiatria e a medicação não ajudava o suficiente. E aí a gente foi buscar a medicina da natureza, que é da floresta, que é indígena, que é o natural, né? E através não só da medicina, mas como da reinserção no ambiente familiar, comunidade, a gente conseguiu, não só nela, uma melhora. Minha irmã hoje é responsável por uma série de coisas, é psicóloga também, se curou 100%, hoje ela ajuda nesse processo de cura. A gente percebe uma melhora em diversas pessoas. Então a gente criou com lá um ayahuasca. espaço. Não é só ayahuasca, né? É também ayahuasca. Porque ali a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre o amor, a gente tem a mesa, o momento da partilha, da gente comer juntos, tem o momento de cada um ter uma tarefa, né? Dar um papel social, as pessoas poderem sentar, conversar. Então, tudo isso cura. Se você achar que minha amiga, porque o ar cura, a água cura, tudo cura. Mas é a soma das coisas empilhadas que traz realmente essa melhora. E significado. Isso também foi muito importante, porque sair da ayahuasca, depois, fiquei 2 anos fora desse processo, né? E vim pra cá, me aproximei do Pablo, fez eu entender que a ayahuasca também cura, mas não é só a ayahuasca, né? Naquele momento, eu vivi aquela experiência. A gente viveu essa experiência lá de 2 anos, e ali eu tomei a decisão de ir pra Austrália para poder abrir lá, junto com a minha irmã e com meu cunhado, enfim. E eu fui agradecer o Pablo. Olha que loucura, eu nunca tinha comprado nada do Pablo. Nada. Aí eu vim, para não falar nada, eu comprei um curso de R$4,59. R$4,59. E não sei, eu achei que eu ia falir. E eu tenho 2 mensagens no meu celular do Pablo, você acredita? No meio de milhares de pessoas assistindo uma live, eu fiz um comentário numa foto do Pablo sobre esse... E eu tava sentada na minha cozinha e falei, eu vou falir, vai acabar todo o meu dinheiro, eu não tô conseguindo colocar um treinamento pra frente, fazer alguma coisa, falar na internet. E aí o Pablo me mandou uma mensagem, menina, você acredita? De áudio. Eu falei, não acredito que é você. Ele falou, pode acreditar. E aquilo me deu um gás, Paula, muito louco. Aí eu comprei o curso de R$4,59, na segunda aula eu faturei R$10.000. Uau, incrível. Aí a minha vida, fui parar em Floripa, num lugar top, casa top, vivendo uma experiência absurda, consegui pagar meu apartamento, cresci muito, muito. Então não tem como eu não agradecer ele, sabe? A gratidão que eu tenho pela vida do Pablo. Com R$4,59, não foi os R$4, também foi ele, né? Sem dúvida. E aí, quando eu tava vendo que eu tava indo pra Austrália, e eu falei, cara, eu preciso comprar alguma coisa de verdade do Pablo. Aí eu comprei as 40 chaves. Ainda comprei as 40 chaves, enfiei o pé, afundei. 40 chaves, aí comprei método IP, aí virei mentorada do Thiago do Nes, daí fui trabalhar na TNT, aí vim morar aqui, cadê a Austrália? Que loucura, gente. Que Deus. loucura. Trabalhei na TNT, continuei morando em Guarulhos. Saí, fui passar 40 dias em Florianópolis. Aí Deus falou, volta lá e agora você vai morar em Alphaville. Mas não é pra voltar pra TNT. Mas que teimosia sua de não vir pra Alphaville. Bom, agora tá, né? Mas é o momento certo, porque não era pra vir por conta do Thiago Pronese. Eu entendi isso também. A missão não é Pablo, não é Thiago, não é Nésio, é Deus. Sim, é sobre o reino. É Deus. É sobre o reino. Aí você fala, você acredita em Jesus Cristo, em Deus? Acredito na luz, ela tá acesa, minha filha. Como você não vai acreditar? Eu tô vendo. Pois é, e olha, você vê que a importância de uma tomada de decisão rápida, né? Eu não conheci o Pablo, eu ouvi pela primeira vez em outubro do ano passado, nós estamos em julho, então eu ouvi em outubro do ano passado, assim, no Primícias, e foi por conta do Primícias que eu me aproximei dele, porque eu achei muito louco um empresário fazer culto segunda de manhã na empresa. Ninguém trabalha no culto, como assim? Então eu achei isso surreal. E aí você tem uma relação de amor e ódio no começo, porque você não entende. Nossa, o cara fala de Deus, mas ele xinga, ele, né, uma coisa meio, fala de Deus, manda merda dentro do, né, uma coisa meio estranha. E aí eu falei, bom, ok, vou me alimentar daquilo que faz sentido, que eram as primícias. E não conhecia, nada, nunca tinha procurado nada sobre desenvolvimento pessoal, absolutamente zero. E vinha de um relacionamento abusivo, né? Então eu tava saindo de um relacionamento abusivo. Na verdade, já tinha saído desse relacionamento. Aquele processo de cura que a gente vai passando, né? Foi uma situação muito difícil. Eu passei 2 anos e meio presa
num relacionamento que a gente acha, você é psicóloga, deve entender isso melhor que eu, que você acha que você consegue se desvencilhar, mas é uma coisa que Um chiclete. é um chiclete, né? É um piche que você faz, parece que o negócio volta. Enfim, graças a Deus eu, né, dei um ponto final. E aí Deus me deu uma visão, dia 15 de novembro. E nessa visão foi depois de um curso que eu fiz na minha igreja sobre abundância. Eu sempre, há muitos anos, eu dentro de uma igreja, não, né, um espaço, mas assim, fiz faculdade de teologia, sempre buscando assim, isso sempre foi uma busca minha muito forte. E aí eu tive uma visão, depois desse dia 15 de novembro, que era feriado, e eu tava sentada na minha cozinha, e assim, uma maneira, eu tava entrevistando hoje uma pessoa, ele falou assim, o Pablo entrou no meu quarto. É isso mesmo. Aí Se materializa tudo. daí ele falou assim, eu falei assim, ele entrou no seu quarto? Daí ele falou assim, por que você tá fazendo aqui? Eu falei, gente, o Pablo entrou na minha cozinha. Ele eu falei, foi na minha cozinha, comigo foi na minha cozinha. E aí foi tão forte aquela visão que eu tive, né? Que eu cheguei a cair no chão. E chorar, assim, de falar, meu Deus, que coisa surreal. Mas como era assim, eu não tinha esse contato. Eu não sabia quem ele era. Eu falei, gente, coisa louca, mas por que esse cara? Por que isso, tal? E aí, é uma história complexa, longa, mas para resumir, eu acabei... eu falei, pai, se é o Senhor, o Senhor vai me dar uma palavra sobre essa situação. Pra eu entender que eu não estou surtando, né? Essa sensação. Porque eu tô doida, talvez. E aí eu fui e na minha casa, na sala, tinha um livrinho de promessa, um caderninho de promessa, e eu tirei uma promessa e ele dizia assim, tendo em vista essa promessa, purifique o seu corpo de tudo aquilo que te contamina. E eu já estava numa fase, eu sempre cuidei muito da minha alimentação e tudo mais, mas eu fumava. E aí eu falei, cara, Deus tá pedindo pra eu parar o cigarro. E eu entendi que se eu parasse o cigarro, eu ia viver aquela promessa que Deus estava me dando. E eu falei, então eu vou te obedecer. Então você tá me dando essa promessa, eu vou te obedecer, mas você vai me dando as diretrizes. Isso foi dia 15 de novembro, dia 18 de novembro, eu fiz uma oração fumando. Deus, fumando. Porque se você não tirar esse cigarro de mim, eu não vou conseguir parar. E assim, me rasgando, 11h30 da noite, porque aí eu consultei um pai espiritual que eu tenho, que é baiano, que mora na Bahia, e ele falou, Paula, faz essa oração, entrega, que Deus vai te libertar do cigarro. E aí foi maravilhoso, porque foi um momento assim mágico, que eu terminei essa oração às 11h30 da noite, e tinha que ser no dia 18, porque eram 15 dias antes da minha viagem pra África. Então era assim, faltando 15 dias antes da viagem da África, você vai fazer essa oração. E ali você vai... E assim, essa viagem da África, quando eu fechei a viagem, meu filho me abraçou e falou assim, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. E eu sem entender nada, falei, tá bom, né? O Ale tá doido, não sei lá porque que ele tá falando isso, legal. E aí veio esse momento que eu orei e veio uma chuva, Rita, assim, foi uma coisa assim, celestial. Eu morava de frente para uma represa, eu tinha uma vida maravilhosa em Itapeva, eu morava num sítio de frente para uma represa, eu pescava no quintal de casa, eu tinha 4 cachorros, etc e tal. É igual eu em Floripa, enfia nós aqui num alfaville. Não é? Não, pra eu estar aqui é uma dor. Então, eu sofro dessa dor também. Sofria, né? Acabou já. Acabou. Eu tive esse período, a gente tá mais ou menos no mesmo tempo aqui. E aí, a chuva veio lá da represa, aquela coisa assim, e eu escutei o barulho da represa, eu no chão, assim, rasgada ali, e aquele negócio, e eu parei de fumar. E, assim, parei. Não fiquei com vontade de fumar no dia seguinte, não. Óbvio que eu engordei, porque aí você tem um paladar mais aguçado, né? E aí, menina, aquele momento, eu falei assim, então agora o senhor vai me dando todas as direções. E foi. E eu tenho N histórias pra contar da viagem, antes da viagem. Durante a viagem, Deus me tirou do hotel que eu estava, me botou no hotel dos players. E eu fui tomar café da manhã, que eu tava com o Marcos Paulo, com fulano, com ciclano. E eu falei, gente... Não, daí eu falava assim, daí eu vi a Ana Luquini falando com o Pablo, eu não entendi. Eu falei, quem é ela? Tinha uma menina do meu lado, que era a esposa do Thiago da Devzap. Eu falei, a Ana Luquini, você não conhece ela? Não, porque eu não conhecia. Não era o meu mundo. Eu não estava ali como tiete. Então, assim, tão de Deus, que ele me tirou do lugar, me botou. E eu passei a viagem inteira andando com eles. No mesmo hotel, que era a única. Deus me tirou de 100 pessoas, ele me tirou
e me botou lá no meio de todo mundo. Uhum. Eu falei, gente, que coisa louca. E eu comecei a bater papo com o cara. Eu falava, gente, mas tem uma cara conhecida pra mim no ônibus. Ele falou, é que eu faço o culto das primícias. Mateus, é você! Caramba! Eu falo, Mateus sabe tudo da minha vida, porque a nossa do hotel até Camizungo é muito longa, é 1h30. Então, nessa coisa, eu no ônibus com eles ali, era só a gente. Então, sabe, Rita, e é assim. E eu coloquei Deus à prova. Eu falei, pai, se é o Senhor vai falar comigo. E ele falou comigo de maneira assim, sobrenatural. Quando eu voltei da África, eu falei, entendi. Eu não vou pensar 2 vezes. Porque eu entendi que eu tinha que ter uma tomada de decisão rápida. Se eu quisesse mudar de vida, eu não podia ficar esperando mais 1 ano, porque talvez eu fosse perder aquela promessa. E peraí, eu já tinha parado de fumar. O que era mudar de vida? E foi uma dor, Rita. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É um parto. Porque o primeiro parto que quem faz é a nossa mãe, o segundo é a gente que nos dá a própria luz. Nós somos responsáveis por renascer. O batismo é um renascimento. Quem se dá a luz é você, por isso que você se rasga. Você renasce mesmo, você tira aquele velho homem ou aquela velha mulher e nasce novamente. É doloroso. E foi muito doloroso, eu vou dizer pra você. O fato de eu vir pra cá, de procurar lugar e tal. E foi tão sobrenatural. Eu não sei se você ouviu a minha palestra, que eu falei, acho que você já tinha ido embora. Que eu, no final, resolvi falar, né? O meu filho, dia 8 de novembro, teve um sonho. E nesse sonho era um sonho profético. O meu pastor, eu pedi pro pastor vir ouvir meu filho, porque tava um sonho assim, eu achei muito estranho o sonho. Eu falei, você pode vir aqui? Ele foi na empresa, na agência, ele falou, olha, Alexandre, desenha esse sonho, porque esse é um sonho profético. Você consegue? Ele falou, consigo. Eu falei, escreve e desenha. E sempre que você tiver sonho assim, uma criança, né? Ele falou, você escreve e desenha. Tá bom, tá bom. Bom, maior parto pra conseguir casa aqui em Alphaville, você sabe como é que é o perrengue e tal. Aí quando dá certo uma coisa, não dava certo a outra. E aí, com tudo isso, de repente, deu certo uma casa, que eu aluguei só com o RG, direto com o proprietário. Né? Qual a chance de eu conseguir uma casa direto com o proprietário? No Alphaville, tá? Bom, veio um caminhão, porque eu realmente me desfiz. Eu não fiquei com um pezinho lá. Perfeito. Porque eu não sou do morno. Ou é quente ou é frio, mas o morno não é comigo. E aí chegou o caminhão, tá no dia seguinte, meu filho. Eu entrei na casa, só pra você entender, o sonho do meu filho foi 8 de novembro, eu entrei na casa 8 de fevereiro. No dia seguinte, meu filho falou, mãe, você viu o que tem no quintal? Eu falei, não, o que tem no quintal? Ele falou, olha lá. Eu falei, um tronco e tal. Ele falou, mãe, é igual o sonho que eu tive. Eu falei, como assim igual? Depois eu vou te mostrar a foto. Ele falou assim, eu falei, como assim igual? Ele falou, mãe, é igual o sonho que eu tive. Eu falei, Alexandre? Ele falou, Eu falei, pega o seu caderno. Eu vou mostrar pra você que tá aqui. Eu falei, pega o seu caderno, depois você passa. Aí ele pegou, esse foi o sonho, ele desenhou. Olha isso aqui. Aí passa uma foto. Misericórdia. Olha isso, olha. Igualzinho. É igualzinho. Não é surreal? Surreal. Tem quantos anos? 11 anos. E aí, isso aqui atrás é um pé de maracujá que eu estiquei. E aí eu falei, nós estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo. Então, sabe, Rita? É os sinais, né? Eu tô contando tudo isso pra você, porque não é sobre o Pablo. É sobre isso. Perfeito. Porque as pessoas, elas idealizam, e eu acho que o Pablo começou a virar uma religião para as pessoas. Né? Idolatria. E aí as pessoas perdem o sentido do porquê nós estamos aqui. Não é por conta do Pablo. Exatamente. Né? Nós estamos todos aqui, incluindo o Pablo. Você entende que nós estamos assim num treinamento? Amiga, nós estamos em Alfa. Você sabe o que isso significa? Em Alfa? Não, vamos lá, desse seu lado aí. É Alphaville, né? Ó, pra você ter uma noção, eu tô em Alphaville, na Avenida Ômega, né? Deus é Alfa e Ômega. Ai, que top. Numa terra que emana leite e mel. Meu bairro é Melville. Vila do Mel. Que top. Interessante isso, né? Você sabe que Jesus Cristo morreu aos 33, né? Sabe quantas vértebras a gente tem no nosso corpo? 33. 33.
Então, o que eu faço hoje é a leitura corporal a partir do desenvolvimento da sua coluna vertebral, dessas 33 vértebras. Aí que você vai entender. Nossa, eu me arrepio até a alma, meu Deus. Por isso que eu tô aqui. Esse leite e esse mel são 2 hormônios que a gente libera, tá? Melatonina e serotonina, que é o estado de bem-estar. Porque quando ele fala de uma terra que emana leite e mel, ele está dizendo, eu vou te dar só o sustento, que é o leite. Eu vou te dar o mel, que é o prazer. Uau. Tá? Então, entende onde nós estamos, porque a gente tem que fazer uma leitura material, concreta, sólida, mas a gente também tem que fazer uma leitura espiritual sobre o que a gente está fazendo aqui e o que isso aqui significa. Né? Então, existe uma coisa chamada beta-alto. Beta-alto é o estado de estresse. Existe o beta-concentrado, que é o passo que nós estamos concentradas, tá? E existe o estado de alfa, que é o estado de relaxamento. A partir do alfa é que a gente começa a fazer a cocriação. Aí a gente entra em teta, tá? Então, são 4 estados mentais que a gente acessa. A grande parte da população, quando você estava na sua relação, onde você estava sendo agredida, o seu beta é sempre concentrado, você nunca consegue relaxar. Então, é até difícil você cocriar, porque não tem como, você está no estado de luta ou fuga. Tá? Então, quando o Pablo faz esse chamado para a gente vir para alfa, não é só alfaville, é estado de alfa. É entrar nesse estado de cocriação. Nós estamos aqui cocriando o futuro, tá? Para mostrar para as pessoas que existe sim esse lugar onde você não tem só o recurso, mas você também tem o prazer. Pode ver que o Pablo chama a gente para sair de um lugar, que não é um lugar só de faturamento, mas é para ir para um lugar de desfrute, que é o mel. Tá? Então, esse entendimento, quando você... Aí vou vir aqui para a parte mais científica, quando a gente olha, e na Bíblia também está descrito, tá? Quando a gente olha, você falou assim, eu parei de fumar. E aí eu vou fazer uma correção. Você não parou de fumar. Você saiu da dependência. Tá? Por que você estava numa relação abusiva? Porque todo dependente tem um codependente. E esse é o jogo neurótico. Então você vivia um jogo de dependência e codependência. E você vibrava nessa frequência. Depender e codepender é beta autoconcentrado. É estressante o tempo todo, porque eu nunca sinto a autonomia e o prazer de realizar as coisas. Quando você saiu da relação ali, você continuou dependente do quê? Do cigarro. Olha que loucura isso. Por que hoje você tem um podcast? Porque você é uma dependente. Você tem um estado de oralidade. Só que você estava na dor do seu traço de caráter. Fumando, uma relação agressiva. Agora você está no recurso do seu traço de caráter, que é a comunicação. Uau, que coisa. Tá? Que coisa. E você sabe que, assim, esse podcast não foi nada programado, tá? E aí eu volto foi programado por você, né? Porque o universo programou tudo isso pra te entregar aqui. Sim, pra me entregar. Mas assim, você fala assim, Paula, você sonhava em ter um podcast? Não. Porque Deus não entrega o que você sonha. Pois é. Ele entrega mais. Você só pediu pra sair daquela situação de dor e sofrimento. Pois é. Então, assim, e eu vou te dizer, cara, eu tenho sido, assim... É uma relação Alphaville. Agora eu tô vivendo uma relação assim, que eu tô começando a entrar numa relação mais feliz com a Alphaville, né? Porque os primeiros meses eu não entendia. Eu falava, pai, eu acordava num sítio com os passarinhos cantando. Ainda que... E eu assim, quando eu saí, eu falei, eu não aceito morar no apartamento. Eu não aceito menos. Eu não posso regredir. Se o senhor tá me chamando, o senhor me leva pra progredir. Perfeito. Ou pra pelo menos viver aquilo que eu tenho aqui. Não tem como. Eu saí de uma casa... onde eu vivia, antes dessa casa eu morava no sítio, roça mesmo. Meu filho cresceu no sítio. Falei, então não tem como eu fazer. Então assim, os primeiros meses, Rita, era uma coisa. Eu ficava trancada dentro do quarto, falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Por que eu tô aqui? Não é? Eu não sei se sou só eu. Não. A gente tem um conflito, né? E aí você começa a entender... É a velha mulher. Não, e você começa a entender que eu vejo assim, que eu estava no casulo, que assim, eu ainda me sinto meio que saindo desse casulo, entendeu? Meio que, eu tô alcançando, daqui a pouco eu vou voar. Eu sinto que daqui a pouco eu vou voar. Não estou voando, mas eu sinto que daqui a pouco eu vou voar. Mas como doeu. E aí, quando as pessoas falam, tá, eu também vou pra Alphaville, eu falo, cara, você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Porque quantas pessoas a gente já não viu chegar aqui e sair? Olha que interessante, não tem problema. Não tem problema. Porque assim, é um lugar de... Todo mundo tá de passagem, começa por aí. Eu não sei quanto tempo, eu tô a serviço. E você sabe que eu tenho essa relação, eu tenho certeza que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu vou ser que eu tô, e daqui a pouco...
Você sabe que quando eu tava lá com o Thiago e com o Nésio, né? Então, assim, recebi essa bênção de ser abençoada ali pelo Nésio e poder progredir ali. E de repente você fala, eu não quero. Louca. Não, não, eu não quero. Eu parei e disse pra ele assim, ó, eu agradeço, Thiago e Nésio. Mas assim, ó, depois que acaba as suas desculpas, o que resta é realidade. Eu quero ser mãe, eu quero casar. Estar aqui com vocês, estar com o Pablo, seguir os meninos, para nós que somos mulheres, é devastador. Por quê? Porque o ritmo deles é masculino. Nós menstruamos, nós temos unha para fazer, cabelo, né? Enfim, várias Uhum, coisas. Depilar, quem faz a comida, quem lava a roupa sou eu. Então não tem uhum, ninguém lá fazendo por mim. Então uhum, estar com os meninos foi muito legal para aprender, mas não dava para ter esse estilo de vida ali. E eu decidi, ali curou. Tinha uma parte minha muito masculina de resultado, de poder. Então, quando eu vim muito com essa vontade de curar essa parte em mim. uhum, Ali eu me deparei de frente e falei assim, eu sou mulher, eu quero fazer minha unha, eu quero arrumar meu cabelo, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu corpo, uhum. eu Quero quero já ter um marido, marido, eu quero quero ter um ter filho. filho. É. Essa sou eu. Então, assim, ok, Senhor, você tá me dando tudo isso aqui, mas eu troco tudo isso aqui por isso aqui. Então, eu tomei uma decisão muito drástica na minha Uau. vida de Uhum, chegar num lugar onde todo mundo queria chegar, alcançar alguma coisa que todo mundo queria alcançar e simplesmente olhar e falar assim, eu agradeço, mas é aqui que eu quero estar, né? E aí isso me levou a ficar 40 dias em Florianópolis de volta. Eu voltei para Floripa. uhum, E ali em 40 dias, foi 40 dias de joelho no chão e cabeça orando. E perguntando para Deus, o que tá acontecendo? Como é que eu uhum. chego aqui e eu desisto de tudo isso aqui? E E se esse marido, esse filho, isso não acontecer na minha vida? Que pode uhum, não acontecer, Paula. Não, Dizer tá não pra... repreendido. Profetizo que não, você vai sim. ter e nós vamos no seu casamento celebrar e vamos ver o seu Inclusive, filho. tô disponível. Eu também, tá? Inclusive, eu vou fazer um podcast de namoro. Aí, amiga. Ai, nossa, a gente super tinha que fazer. Não, a Eu gente tinha que tenho um fazer. grupo de namoro, eu tenho um grupo de namoro. Eu fiz, chama Por Amor. Eu voltei àquela história do. Não, não, sim, porque eu É um acho que Tinder faltou. cristão? É um. É o Tinder da psicóloga, chama. Ah, que É o legal. Tinder da psicóloga. Porque eu voltei daquela história do SBT, do. Como é que é o nome dele? Silvio Santos, Ah, do Em Nome do Amor. Porque eu aham. acredito, eu entendi que, olha só, falar de Jesus Cristo, falar de Deus é falar do amor, cara. É, Então, a única coisa que eu posso falar na minha vida com toda certeza absoluta é é do do amor. amor. É isso. É Isso já, sobre isso. pau, me conectou. Porque se você É, quer o céu na terra, é família. Eu não posso é. desejar nada além do que o amor. O amor é Claro, familiar. claro. Então, para dar sequência nesse amor, eu acho que o gatilho principal foi a morte da minha mãe, porque quando eu vi o amor que ela me deu e ela partiu, e eu vi que eu não coloquei esse amor pra frente, mas, Nossa. minha É, amiga, me rasgou. Você tem já, você já produziu, tem ali o bendito, é. né? Você sabe que isso é uma. Eu imagino, ô Rita, assim. Eu levei muito tempo pra ter filho. Eu fui ter Uhum. filho com 36. Hum, Entendeu? Eu levei muito tempo. Porque eu determinei que a minha vida eu ia curtir tudo o que eu queria Uhum. curtir. uhum, E quando eu achasse a pessoa certa, eu ia namorar, uhum, casar e ter filho. uhum. Bem Nessa ordem. bonitinho. Bem, porque a minha mãe me teve com 18 anos. E a Aham. minha mãe cresceu assim. Você escolhe bem o seu namorado, porque se você tiver filho, você ferrou a sua vida. Porque como ela ferrou a dela lá atrás, Uhum. ela botou isso na minha cabeça, ela implantou esse chip. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu tenho que tomar conta, eu tenho que viver minha vida. Então eu me cuidei muito. Uhum. E eu agradeço, Rita, porque assim, foi no tempo certo. Entendeu? Foi no tempo certo. Porque essa é uma dor que eu não saberia lidar. Uhum. Entendeu? De não ter essa experiência de ter um filho. Perfeito. Porque eu acho, Rita, assim, que é o que você falou, é a tradução do amor. Pois é, mas olha que loucura do dilema, né? Porque eu adoro o fato de ser psicóloga e viver todos os dramas da humanidade na pele. Porque é isso que é real. Porque todo mundo me olha, acha que como eu falo, a vida dela é perfeita. Nego, não é, graças a Deus, e por isso que eu sou uma boa psicóloga. Por quê? Porque eu vivo as experiências. Então imagina que eu não engravidei. Eu casei, meu marido era virgem. Tava tudo certinho, a gente teve uma vida perfeita, organizada, mas eu namorei 8 anos, não engravidei. Fiquei casada há 10 anos, não engravidei. Então, logicamente, existe algum fator ali que não gera. E aí eu comecei a ir atrás, percebi que a minha vida era muito estressante e isso diminuía a minha Lógico. fertilidade. Uma mulher muito masculina, pautada. Pensa assim, ó, existe dentro de nós, Paula, o ânimo e a ânima, que é o masculino e feminino. Eu era uma mulher fisicamente, mas psicologicamente eu era um homem. Que é um cuidado que a gente tem que ter. Então, eu disse para Deus, quando eu fui trabalhar como psicóloga, eu falei, Senhor, eu quero me curar, mas eu não tenho todas as respostas. Então, me mande Ritas. Eu quero mulheres que foram abusadas, eu quero mulheres fálicas, que são essas mulheres que são
mais agressivas, eu quero mulheres que só pensam no trabalho, eu quero mulheres que têm dificuldade de relacionamento. Eu quero me curar. Então hoje quando eu Uau. sento, eu nem preciso perguntar se a pessoa foi abusada. Ela sentou ali, daqui a um pouco, pau, veio o abuso. Começa, tenho dificuldade com meu marido, você percebe que ela é o alfa em casa. Tá? Uhum. Então eu fui, esses anos todos de terapia, me curando as pessoas, porque descobri que a cura é coletiva, né? Uhum. E há um tempo, né, você está sendo preparada para viver esse melhor, né? Pois é, aí olha o dilema que tá, né? Eu quero engravidar, eu tô pronta para engravidar, mas eu não engravido, porque não depende de uma vontade única e exclusiva minha. Não. Só que também, olha só o que acontecia. Aí o inimigo usava bem esse lugar de dor e sofrimento, onde eu não tenho autonomia, porque tudo, Paula, eu fiz sozinha na minha vida. Para ter um filho, eu não consigo. Preciso de alguém. Conseguir sempre posso fazer uma É. reprodução, mas não é isso. Não, não é É ter uma isso. família, não E é ter um não filho. aceite isso, nem esse pensamento. Não, nem É, aceito. Mas é. isso foi uma cura. Porque assim, é Uhum. entender, você quer um filho ou você quer uma família? Não, eu quero É uma família. Lógico. Porque filho, tem um monte querendo me dar filho. Eu quero Uhum. uma família. E vou te falar, isso é uma dor, viu, Rita? Uhum. Que outro dia a gente estava falando aqui, que assim, eu separei do pai do meu filho, ele tinha 2 anos de idade. Uau. E eu entendo que muito, é uma história longa, mas que há um grande propósito nisso. Eu agradeço a Deus, mas é uma dor. Você criar um menino Sozinho. sem a presença de um homem, de um pai ali, no dia a dia. Pra ir buscar na escola, pra ir na reunião, pra ir na apresentação, pra dividir, pra falar, levanta lá e vai ver porque tá chorando, porque aconteceu isso. Você tomar então a maternidade, outro dia meu filho falou, mãe, você deixou de viajar. Agora que eu tô aqui em Alphaville, só esse semestre eu perdi 5 viagens. Porque eu ganho as viagens. Só que eu não tinha com quem deixar. Não tenho quem deixar. Quando eu tava lá em Itapeva eu tinha, mas aqui eu não tenho. E aí, o meu filho vendo tudo isso, um dia ele tomando banho, ele é muito antenado. Ele falou assim, se você pudesse escolher entre viajar e ter um filho. Eu falei, meu filho, vou te falar uma coisa. Olha, eu podia nunca mais viajar na minha vida. Porque o filho é a melhor coisa que eu tenho nessa vida. Ele é. Eu falei, o quê? O que eu chorei, o que eu pedi pra Deus. E realmente foi um fruto de oração. Né? Então, assim, mas é uma dor. Você criar um filho sozinho. Olha que loucura. Quando eu fui pra Inglaterra, a minha vida era perfeita, Paula. Meu marido lindo. A gente casadinho, família, tudo perfeito, né? Na tela do cinema, porque eu era traída há 5 anos, não sabia. Putz, grilo. Não, mas tio, tudo bem, era uma vida perfeita. Eu também dei espaço, eu fui trabalhar ao invés de cuidar da minha casa, né, do meu marido. E olha que loucura. De repente eu chego lá e eu falo pra Deus, Deus, tá bom, agora eu vou voltar então pro Brasil, e aí eu vou voltar pra cartilha. O que era cartilha? Porque eu sempre fiz tudo na cartilha, Paula. Eu não engravidei antes de casar, eu fui trabalhar, eu fui ter responsabilidade, Mas aí eu falei, agora eu vou voltar então e ter um filho? É isso que vai ser a vida? E acabou? Eu falei, não, Senhor, eu quero viajar. Nossa. Aí vai muito trabalho espiritual para dizer assim, Senhor, eu não quero viajar não. Sabe aquela cartilha lá? Eu acho que eu quero a cartilha. Eu quero a cartilha. E aí começa esse drama dentro da gente mesmo, consertar o que a gente desconcertou. Porque, afinal de contas, para mim, ter filho e família, qualquer referência que a gente tem é sempre da nossa casa. Com certeza. E tá tudo bem, Rita, né? Por quê? Porque você teve uma referência que não foi tão satisfatória para você em algum momento. Por isso que às vezes a gente anula algumas ideias na nossa vida. A gente, antes de sentar aqui, tinham 2 menininhas fazendo podcast. Foi impressionante como uma delas falou assim, eu não quero ser mãe. Aquilo me doeu ali, sentada. Porque não é que ela não quer. A experiência dela sendo filha e vendo a mãe sendo mãe não é positiva. Uau. E a gente repete. Então, a minha mãe, quando engravidou de mim, meu pai traiu ela. Então, o que ela me fez? Eu sou a primeira filha mulher. Ela me fez o oposto de tudo aquilo que ela era. Exatamente. A mulher que trabalha, que é dona da própria vida. Por quê? Porque ela queria me proteger. Só que quando ela fez tudo isso, ela viu o resultado, ela foi também, não é esse o caminho. Quando ela fez a minha irmã, mudou o caminho. É muito lindo isso, eu não tenho nenhum problema com isso. E aí, Paula, como eu estava dizendo, o inimigo, ele vai usar a sua brecha. A minha brecha era qual? O filho. Quando eu comecei a perceber que eu sou mãe, independente de parir, o inimigo não me pega mais. Então eu posso gerar um filho que sai do meu ventre e viver essa experiência maravilhosa, se assim for. Ok, universo. Mas isso não me impede de ser uma mãe cuidadora, de olhar as pessoas, de ser carinhosa, de ser afetiva, de gerar ideias, novas coisas.
Não, mas olha, Rita, eu vou te falar. Recebe isso aí. Tudo bem, tá Os recebido, gente. Tô Os disponível. sonhos de Deus, eles não vão morrer. Então, Não se é um vão. sonho do seu coração, ele vai ser realizado. Outro dia eu conversei isso aqui com a Patrícia Pimentel, a gente conversou sobre isso aqui. Ela também não é mamãe, né? Ela não é mãe, ela tem 2 divórcios, eu tenho 3. Ela tem 2, você tem 3 divórcios? Tenho 3 divórcios. Ela tem... Vamos fazer um time das divorciadas, gente. Não, nós vamos fazer o time das que estão pra casar, minha filha. Você não tá entendendo, é isso. Mas você sabe essa mudança que a gente tem que ter. Mas você sabe que como psicóloga, e aí é muito interessante porque nada vem à toa, né? A gente vai falar da constelação sistêmica. Então, a gente só consegue realmente ter uma construção de um casamento se você tá ok com esses 3. Se ela tá ok com aqueles 2, se eu tô ok com o meu primeiro. Por isso que hoje eu falo, eu tenho meu primeiro marido. Eu nunca falo meu ex-marido, é sempre meu primeiro marido. Porque virá o segundo. Eu tô nessa. Você tem o seu quarto? Não, eu vou ter o meu primeiro. Não, você tem já. Você teve o primeiro, o segundo e o terceiro. É. Porque a gente chama isso, Paula, de as ordens do amor. A gente tem que pôr o amor em ordem. O seu primeiro marido tem que saber que ele sempre será o primeiro, o segundo sempre o segundo, o terceiro sempre o terceiro. Não existe ex. Tudo que você anula persiste, tá? Então, meu marido foi muito amado e ele sempre será o meu primeiro marido, mas hoje eu estou disponível para o segundo. Entende o que eu estou te dizendo? Entendi. Nossa, eu vou estar disponível para o quarto e último, que se encerre aqui. Isso. Porque não tem, assim, não faz mais sentido para mim, né, ter uma outra visão que não seja essa. Porque se último. esse quarto não for verdadeiro, se você não tiver ok com esses 3, o quarto não vai ser o quarto só, né? Entende o que eu tô te dizendo? Entendi. E você sabe que é muito interessante, porque depois do meu ex, do pai do meu filho, eu fiquei 10 anos sozinha. Não, 8 anos sozinha. E por quê? Porque eu insistia nele. Eu vou consertar, eu vou dar um jeito, a gente vai ficar junto, porque é família. Eu sabia que não ia ser igual com o outro. E eu demorei muito pra arrumar um outro. Só que daí entrou a pandemia e acabou com a gente, né? Pô, pandemia que, me levou, sabe? Eu voltei a fumar na pandemia. Eu caí nesse relacionamento. Eu tava muito vulnerável na pandemia, entendeu? Então foi um casamento de pandemia. Eu casei na pandemia por uma pressão. Vamos casar. Namorava 3 meses. É um relacionamento abusivo. Um homem, né? Completamente. Mas enfim, sabe, ô Rita? E Deus tem falado muito isso pra mim. E eu senti Paula, de contar isso não pra você. são os homens. Isso que eu quero deixar claro, tá? Não, eu tenho certeza que sou eu. É o seu masculino. Eu tenho certeza. Então, a gente procura um masculino fora. Exatamente igual o masculino que a gente tem dentro. Por isso que os homens... É muito lindo. Hoje eu tenho uma relação muito diferente com o masculino material, né? O homem fora. Porque eu tenho muito respeito. Porque eles são uma tela que a gente projeta o nosso masculino neles. E a partir dessa relação que a gente estabelece fora, a gente cura dentro. Então, foi muito interessante assim, ó. Eu demorei 3 anos para desmontar a minha casa na expectativa do meu marido voltar. Mas eu nunca nem pensava nele, nem chorava. Mas estava ali, ó. Eu não desmontava aquela casa. Porque para mim, aquilo tinha um lugar emocional. A combinação de coisas. E aí eu consegui desmontar. Por isso que eu não fui embora. Foi 3 anos para conseguir desmontar a casa. Né? E hoje eu não tenho nada do meu passado, Paula. Tô ok com ele, sabe? Tudo é novo. E como é que ia entrar um homem na minha vida de verdade se esse lugar estava ocupado, cheio de lembrança, de memória, de afeto? Forte. Né? Então, a gente vai abrindo espaço. E saber escolher, porque o Pablo fala bastante sobre isso. Escolhe, porque senão depois você vai ter que gastar como é que você vai aprender a escolher se você nem se conhece? Por isso que eu acredito que a psicologia, junto com a análise corporal, o maior benefício dela é saber quem você é. Tá, então vamos fazer uma análise aqui, que nós estamos no final. Vamos. Eu vou permitir você que faça a sua análise. Tá bom? Vamos aquilo que você... Daquilo que... Muito, muito interessante, assim. Ó. Existem 5 traços de caráter. Esquizoide, que é o trauma dentro do útero. O oral, que é a fase do nascimento até os 2 anos de idade, que é onde você está aprendendo a sugar, por isso que da comunicação. O esquizoide é da cabeça, tá? O crânio está sendo formado. Depois você tem a psicopatia, que é a sua habilidade de negociação, que é o que a gente precisa desenvolver em você. Depois você tem o masoquismo e o último traço de caráter, que é a rigidez. Quando a gente olha para você, você tem 2 traumas, né? O primeiro trauma é na fase da oralidade e o último trauma é na fase da rigidez. A rígida é a mulher, o oral é a menina. Então, existe em você um conflito menina-mulher. Uma parte sua quer ser cuidada, outra parte sua quer ser independente. E isso é o conflito. E a rígida tem uma conexão muito forte com a figura masculina primária, que é a relação com o paterno. Então, quer curar os seus relacionamentos todos com o masculino? Cura a sua relação com seu pai. Entende?
Mas olha, vou te dizer bem a verdade. Minha relação com meu pai é extremamente curada. Como que você sabe? Porque eu não tenho nenhum trauma. Eu me dou super bem, a gente se entende. Pensa que o Qual seu é pai é a referência masculina. É a razão. Então você tem que trabalhar muito a sua razão e a sua referência com o masculino. Porque olha só, quando chega um homem na sua vida, qual que é a referência que você tem de masculino? Tá, do meu pai. Seu pai. Então a gente precisa entender o que você projeta dessa relação, que ele é o seu masculino e vai ser o seu masculino para os homens. Entende? Por que eu tô dizendo? Se você curar o seu pai, você cura o seu relacionamento com o masculino. Porque ele é a sua primeira referência. Tem alguma coisa nessa referência que gerou todas as escolhas que você tem. Porque olha só, Paula, não se ficar muito complexo, porque isso exige uma capacidade intelectual, tá? A gente tem, até os 7 anos de idade, uma construção de um roteiro, de um filme, ok? Esse filme passou por dores e sofrimentos. O que a gente vai fazer? A cada 7 anos, a gente vai tentar resolver esse conflito. Então, a gente vai buscar no ambiente personagens para trazer o conflito primário à tona. Então, todo relacionamento que você tem é uma releitura das coisas que não foram resolvidas na sua primeira infância. Porque o seu inconsciente quer trazer para a consciência, nessa nova relação, a possibilidade de você curar o que foi machucado aqui. Como o seu filho, hoje não é o seu filho. Se a gente fosse constelar, nitidamente, o seu filho não está na posição de filho. Hoje, qual que é o seu problema? O seu filho não é seu filho nesse momento da sua vida. Ele é o seu parceiro. Ele está no lugar de companheiro. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Tô. Então, apesar enquanto não entrar uma figura masculina que te acompanhe, ele não vai conseguir estar no terceiro. Ele tem que aprender a contar até 3. 1, 2, 3. Família, no mínimo, 3. Entende? Olha que tem espaço aqui, ó. Só dá pra contar quanto na sua casa? 1, 2. 2. É par. 2 é par, amiga. Pra ser família tem que ser 3. Trio. Entende? Então precisa, olha só, para a saúde do seu filho, você precisa desenvolver a arte de se relacionar e pôr uma pessoa na sua vida. Mas você sabe que é uma coisa, Rita, que eu vejo, que eu vou te falar bem a verdade. Eu tenho certeza de que essa pessoa ainda não apareceu. Não é nem por isso, não é por conta de uma arte de relacionar, é porque eu estive ocupada com o errado. E isso pra mim é muito nítido. Essa pessoa já existe na sua mente. É isso que você tá me dizendo? Não, essa pessoa já existe. Não, a pessoa certa já existe em algum lugar. Mas o errado estava vivo. O errado estava vivo. É isso. Entendeu? Não, sim. Então eu não sei se faz sentido isso. Claro que faz, porque olha só, não se ocupa um lugar que está ocupado. Pronto. Mas olha quem tá passando pela tortura psicológica. Não, mas eu não posso fazer nada, porque agora o que eu posso fazer? Eu liberei. Limpei. Agora, adianta caçar? Porque aí eu vou dizer... Não. Porque olha só o que acontece. O lugar. Mas olha só o que acontece. Lá atrás, a escolha que eu fiz... Porque como eu fiquei muitos anos sozinha... 7 anos... 6 anos sozinha... Depois que eu separei do pai do Alexandre, justamente numa espera. Primeiro que ele estava ocupado, e numa espera. E como demorou, eu falei, bom, já que não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Então eu fiz uma escolha errada no âmbito de querer suprir isso. Porque eu entendo que o meu filho precisa de uma figura. Eu e você ele também? Precisamos de uma figura. Eu entendo isso. Mas lá atrás eu tomei uma decisão errada. Por quê? Por causa da carência. Sim, por causa da carência, total. Porque você escolheu na dependência. Sim, total. Então, assim, ó, quando a gente aprende a arte de se relacionar, que eu te falei, a primeira coisa é a relação intra, você com você mesma. Um problema de estima. Você precisa curar essa relação intra, você com você, para você ir para o segundo nível de se relacionar de forma saudável com o mundo. Não existe uma relação saudável com o mundo se você não tem uma relação saudável com você. Olha, eu vou te dizer uma coisa, cara. Quando eu conheci esse cidadão, eu estava no melhor momento da minha vida. E foi essa bendita pandemia que limitou a minha vida. Não, porque eu estava excelente. Eu não fumava. Eu tinha feito todo um trabalho ortomolecular da minha alimentação. Eu malhava. Então você pega assim, hoje eu olho assim meu Instagram e falava, gente, olha só. Olha que vida maravilhosa que eu tinha. Tinha uma vida maravilhosa, entendeu? A minha autoestima estava muito em alta. Calma aí, mas o que é autoestima?
Não, autoestima do meu amor próprio, né? O meu amor próprio, o meu amor comigo, com a minha vida, independente de um terceiro, quarto, né? Ali. E aí, eu vejo assim, eu tive todos os sinais que não era ele, tá? Eu fui teimosa, eu sei disso. Então, mas aí, olha só, não existe... uma parte sua ainda gostaria de viver o sofrimento. Por isso que escolheu, não foi errado. Ai, não foi isso. Eu não queria gostar. Sabe o que aconteceu, Rita? Não acho que gostaria de sofrer. Sabe por quê? Porque quando dói o suficiente pra você assim, eu não mereço isso, a gente não sustenta. Pois é, mas sabe qual é isso? O problema é que entrou uma pandemia e eu não tinha opções. Justificativa, mas aí você fala assim, tá, então você tá aí 6 meses, vou ficar trancada dentro de casa. Vou ficar trancada dentro de casa sozinha ou com estrupício? Tô com estrupício aqui, vou ficar. Aquela ideia. Quem que foi? Acho que foi Martin Luther King, que foi preso, tava na cadeia e ele disse que ainda assim ele era livre. Porque a liberdade tá na mente, pois amiga. Por isso que eu tô te dizendo assim, existe alguma cadeia emocional, a gente chama isso mesmo de cadeia emocional, cadeia psicológica, que você ainda tá presa. E tá tudo bem, porque todo mundo tá preso em algum canto. Não, com certeza. E olha que lindo, quando você descobrir a chave e se libertar, que é a história do Platão. Saiu da caverna, você vai tirar quantas mulheres? Então hoje, não só por você para ter uma vida feliz, não só pelo teu filho, mas quantas mulheres precisam que você se conheça profundamente, porque você falou assim, eu estava no melhor momento da minha vida e eu tive uma recaída, né? Que é igual a droga, tá? É igual a droga mesmo. Relacionamento é igual droga. Você vicia. E aí, sem perceber, você cai lá naquele cigarro, que o cara é o cigarro, né? Porque também dá prazer. A dor e o sofrimento também alimentam. Isso que a gente precisa prestar atenção, tá? E aí, ó, tá bem impresso na sua mandíbula ainda. A sua necessidade de controlar, tá? Por isso que a gente precisa trabalhar. O autoconhecimento é como uma cebola. É por camada. A autoestima é uma cebola, é por camada. Eu falo, a gente vai abrir uma gaveta chamada autoestima, você vai olhar lá, você fala assim, nossa, isso aqui é muito legal, vou manter aqui. Olha, isso aqui é legal, mas estava escondido, menina. Deixa eu trazer aqui, limpa, põe aqui. Nossa, isso aqui tá podre, meu Deus, não vai nem meu, vou colocar isso aqui, tá sensacional roca, essa. E aí você fala, tá faltando um item aqui, preciso adicionar. Gaveta da autoestima pronta, plau, fechou. Aí tudo começa a funcionar. Empilhado. Então, tudo leva para o começo, para o princípio. O princípio é o amor. Deus está aonde? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aonde Deus está, Senhor? Onde está? No amor. Dentro de você, nessa sua gaveta. Você é o criador de tudo. Tá ruim sua vida? Você que criou. Tá boa a sua vida? É você que criou. Não dá, quando você fica na posição de vítima, primeiro você já não acredita que você é criador, você é criatura. É verdade. Que você é fruto do meio. Não, aí não tem cura. A cura começa quando você fala, minha Nossa Senhora, tira isso daqui. Tem tanta coisa suja dentro de nós, amiga, que foi herança. Que foi dado para nós na melhor das intenções, mas não serve. Podre já. Tem que tirar. Por isso que a camada, a gente vai descamando. A gente chama de níveis de consciência. Até onde sua consciência alcança, você tinha uma boa autoestima. Se a gente trabalhar um pouco mais sua consciência sobre o que é estima, você vai perceber, opa, tava legal, mas nessa perspectiva aqui faltava. Tá? Então, nunca a gente é perfeito. Não vai acabar o trabalho, Paula. É sempre uma revisão de consciência. Com certeza, né? Com certeza. Olhando para você aqui, se a gente fosse falar, a primeira coisa que a gente pode melhorar, que tá muito claro no seu perfil, que perfil é tudo que a gente tem alto e tem baixa. Onde você tá baixa? Na psicopatia, que é a capacidade de negociação, que é fazer trocas justas. Quando você escolhe trocar. Esse relacionamento é troca. Não tem outra resposta para relacionamento. É troca, tá? Só que existem trocas justas, existem trocas injustas. Quando a gente olha para você, dá para ver que você não sabe fazer trocas ainda. Seu nível de troca ainda é deficitário. Tá? Porque você tende a dar mais do que receber. Tá na sua cara. Isso tá é na verdade. sua cara. Entende? E eu posso te dizer de onde vem isso. Né? Ó, a gente tá falando aqui, levanta a sua mão direita só para dar uma olhada. Perfeito. Esse é o seu olho de controle e comando. É aqui, a sua rígida tá aqui, ó. Lado direito. Lado esquerdo, controle. Seu olho pode ver, você como mais míope, seu olho vai mais para dentro, ele é menorzinho, e a oral, a carência de amor e de afeto, tá? Dá pra ver aqui, ó, falta afeto, amor e carinho. Tem uma menina esperando um colo e um carinho. E aqui desse lado tem uma cobrança de uma razão, de um masculino muito forte, que tem que dar conta da vida. Existe um conflito perceptível no mundo. É verdade. Olha, você ora como mulher, ora você olha como criança. Daí um cara chega pra cuidar de você, você fala, não, você me virá sozinha.
Aí você tá se virando sozinho e fala pro cara, você não vai cuidar de mim? Pô, você deixa o cara doido. Aí eu acho que ele não sabe por que não dá certo. Ai, meu Deus do céu. Atenção, você que está vendo esse podcast. Pega a visão. E eu tô falando só olhar poucas coisas. E outra coisa que você também é muito mental. Muito. Olha o tamanho da sua testa. Você é uma pessoa racional e lógica. Então, automaticamente, você não tem muita afinidade com o afeto. Provavelmente você teve que ser muito mais racional na sua vida para sobreviver do que afetiva para sobreviver. Tá? Pensa que aqui, ó, a gente vai falar de fisiognomia, nem é análise bioenergética, tá? Que é análise só do rosto. Você é mais racional e mais instintiva. Então, você tem uma necessidade de se expressar, mas muito mais de pensar e raciocinar, segundo, se expressar, e o tamanho da sua emoção é infinitamente menor do que da sua razão e do seu instinto de sobrevivência. É quase que na sua biologia, na sua história, você teve pouco tempo para sentir de forma livre. Ou você estava preocupada em achar uma resposta lógica para o que estava acontecendo, ou usar o seu instinto para sobreviver de verdade. Então, quando a gente dá um ambiente para os nossos filhos, que ele consegue sentir sem ter medo, sem se preocupar, a gente está criando um ser humano mais saudável. Olha, em você há registros de que a sua educação foi limitada para a parte emocional. Muito mais sobrevivência e razão. O que eu faço com isso? Cara, lida, aceita. Aceita que dói menos. Trabalha e transforma isso. Né? Cara, que incrível doido, isso, né? Tudo, Rita. E você vê, gente, que é uma análise, né? A Rita não sabe nada da minha vida, né? Ela não sabe nada. É uma análise realmente de acordo com todo esse estudo, né? Com a fisionomia. A gente chama de leitura mesmo. Leitura. Eu tô lendo você. É como se eu estivesse abrindo o livro e lendo. Por isso que as pessoas acham que você tá adivinhando alguma coisa assim. Não. Eu tô lendo a musculatura, o comportamento dessa musculatura. E se foi isso que ela fez no nosso churrasco de negócio, que tá aí, ó. Você que tá nos assistindo, próxima vez que tiver, você aproveita, vem, que ela vai ficar só de longe, ó. Aí ou você se esconde ou você se expõe, tá? Até lembro de uma pessoa que tava no churrasco, ela falou assim, ai, eu vou me esconder. Ela começou a falar, aí a pessoa começou a se esconder. Daqui a pouco eu saí, não sei onde que eu fui, daqui a pouco eu olho, ela tava lá, daí eu olhei pra ela e falei assim, não tem como fugir, não tem como fugir, não. E ela adorou depois de toda a análise, né? Mas é muito bacana isso. Ô, Rita, nós extrapolamos com louvor muito, né? O nosso tempo. Te agradeço. Não, eu que te agradeço. Foi assim... a gente pode depois até... É um assunto muito bacana que a gente pode depois trazer aí. Algumas pessoas sentam aqui e a gente gera séries. Legal! Entendeu? Então a gente pode depois de uma outra forma a gente voltar aqui com essa... né? Aconteceu isso com o Hugo. A gente criou uma série, aconteceu isso com o Danilo. E eu acho que é um assunto muito interessante que a gente pode... transbordar sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, né, ficou interessada. Então, você primeiro já começa a seguir a Rita, tá bom? Fala aí, Rita, seu Instagram. É Rita Fermiano. Fermiano. Eu não falei seu sobrenome no começo. Acho que não é. @ Rita Fermiano. Tá, então você segue a Rita lá, tá bom? Você faz atendimento online? 100% online, mais de 13 países. Então, a gente atende o pessoal espalhado pelo mundo aí. Nossa, que incrível, é muito legal. Rita. 100% online. Foi... Essa história que o Pablo fala de você ganhar dinheiro em casa é real. E você tem mentoria? Você tem uns seus... A gente já fez alguns movimentos, né? Mas efetivamente eu tenho estudado qual que é a mensagem mesmo para ser entregue. E eu tenho entendido cada vez mais que é esse caminho que a gente vai tomar. Porque a análise bioenergética, ela te ajuda no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com o filho. E uma coisa muito legal que a gente está fazendo, ela agora voltada para a parte das vendas. Como você identifica o perfil? Só olhando, você vai chegar no seu cliente, você já sabe. Ó, esse que é segurança. Olha, esse que é melhor preço. Ó, então, nossa, que demais. Então, como a gente... Porque isso veio para facilitar a nossa vida, né? Então, como eu consigo identificar as pessoas? E a ideia aí agora é criar essa mentoria, trazendo esse universo para você ser a Rita. Olhar para as pessoas e conseguir ler. Incrível, hein? Legal. Eu acho que o grande chamado é esse, né? Ensinar.
É dentro dessa área educacional, né? De repassar o conhecimento. Rita, foi demais esse nosso bate-papo. Te agradeço. Vamos pensar aí da gente criar um outro movimento, né? Até mesmo aqui em Alphaville, movimento presencial. Chamar essas pessoas para virem para ter esse contato com você. E é isso. Você quer deixar um recado, uma mensagem? As 10 primeiras pessoas que me seguirem lá e falarem eu vou fazer sua avaliação corporal gratuita, 100% gratuita. Uau! É 50 minutos de sessão. Uau! Eu tenho esse combinado com Deus, esse chamado, né? Então, pode ir lá, as 10 primeiras que digitarem eu quero lá na mensagem, pode colocar que eu faço questão de te ajudar, porque a gente sabe que é sempre, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entregar da melhor forma. Então, a gente precisa de um exército de pessoas conscientes. Uau, que presente. Bom, 001 sou eu. Isso, tem mais 9, né? Olha, não perde essa chance, essa oportunidade de você conhecer, de você ter esse contato com a Rita, que tem todo esse know-how aí para passar, para transbordar, para modificar e edificar a sua vida, né, Legal. Rita? É isso Logo aí. mais no meu Instagram vou soltar também, a gente vai estar no Minuto Record, vou dar uma entrevista lá Que em breve. top. E aí vocês também vão poder acompanhar. Parabéns. A nós, né, amiga? Que bacana, Chamado. show de bola. Olha só, gente, então eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas a gente já deixa aí. Você fala que você assistiu o podcast e que você quer, então, a sua avaliação com ela. Rita, muito obrigada. Obrigada por todo esse transbordo, por compartilhar tanto conhecimento, né? Por ser essa mulher de luz que você é, né? E é um enorme prazer ter você aqui comigo. Eu que te agradeço, Paula. Foi lindo a oportunidade de conhecer, estar na sua casa, agora no seu programa, né? E com toda certeza agora vai ser minha amiga, gente. Porque agora a gente tá solteira, né, Paula? Não, por favor. Vamos ter que tomar um café, né? Vamos ter que tomar um café, vamos ter que reunir as solteiras. Porque sabe, porque juntas nós somos mais fortes, né? Com certeza. Eu sempre digo assim, Paula, a dor nunca é sua, para com isso. Ela passa por você. Então, você não é único, exclusivo em nenhum sentimento, nem de alegria, nem de tristeza. Ela passa por nós. Então, se o fio de alegria passa por mim, passa por ela também. Se passa de tristeza, também passa. Então, a gente faz parte da mesma conexão. Então, quando a gente está juntos, a gente sustenta mais as emoções, seja de tristeza ou de alegria. Né? A gente estica essa corrente. É isso aí, não, conta comigo, já viramos the best aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada. Ô, gente, segue a Rita, compartilha esse vídeo, tá bom? Faça com que essa mensagem chegue a outras pessoas, para que a gente realmente possa edificar e ter aí mulheres transformadas, pessoas com novas mentalidades e com desejo de ter uma vida melhor, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, até a próxima, valeu!